Vamos lá, então. Por favor, anotando. Avaliação de literatura. No dia 27/6. Conteúdos. Deixa eu olhar qual capítulo. É o intertextualidade. Tem alguém com o livro antigo aí fácil? Alguém tá com o livro velho aí mais próximo, por favor? Dá uma olhada para mim. É um capítulo que chama Prosa, Poesia e Intertextualidade. Acho que no sumário mesmo você consegue ver. É a partir da página 134. É capítulo? 2, da frente D. Capítulo 2, frente D. Mas a partir da intertextualidade é qual página, Bruna, por favor? A intertextualidade. 143. Obrigada. A partir da página 143. Livro 1, tá? Só a parte de intertextualidade. Paródia, paráfrase, pastiche. E no livro novo, variabilidade linguística. Capítulo 2. Frente C. Página 79. Até os exercícios que nós vamos corrigir hoje. A 105. A partir da página 143 é tudo pra frente? É até terminar o capítulo, acho que são só umas 5 páginas, Tuliana. Ah, tá. Tá? É o último conteúdo da última matéria. A última matéria são 3, prosa, poesia e intertextualidade. É só a parte de intertextualidade. E aqui, livro 2. Faz esses dois com tudo. Quem é a Ana Flávia? Eu, Maria Lúcia, Maria Eduarda. Ah, eu não vi que você estava de Ana Flávia. Alguma dúvida? Você me perguntou alguma coisa, Maria Eduarda? Não, eu entendi. Tá. Posso sair? Nós vamos agora no dever. O dever era algumas páginas, né? A partir da página 95.
Arthur Isaac, você fez o dever? Arthur? Opa, não fiz não. Arthur Xavier? Não. Bruna? Eu fiz, mas tava difícil. Tava Eu só não fiz difícil? a 12. A 12 eu não fiz. Tá. Eu vou corrigir com vocês. Bruno? Nop? O que é isso? Não. Top? Não fiz. Ah, você falou foi note? Cecília? Eu fiz, Maria Lúcia. Não te ouvi, Cecília. É para mostrar o dever? Eu fiz. Mostra pela câmera mesmo, por favor. Ok. Emanuele? Isso. Ok. Gabriel? Não. Gabriela? Fiz. E são questões da prova, tá? Isabela? Ok. João Otávio? Não. Júlia Menezes? Espera aí. Deixa eu pegar. Achei que se fosse pedir pra eu esperar para acabar o protetor solar. Tem mais, calma. Ok, Júlia. Júlia Moraes? Fiz. Ok. Nunes? Ô, Júlia Nunes, você conhece um menino que chama Nunes? Não. E se eu te contar que ele chama Nunes Nunes? Nunes Nunes de nome, Nunes de sobrenome. Você Ele é acredita? da onde? Daqui de patrocínio. Patrocínio. É. Ela foi professora dele? Não fui não. Ele é mais velho um pouco assim do que vocês. Minha mãe falou. Ah, foi? Aí é. Ele chama Nunes Nunes. Nunes é o nome Ele e é meu Nunes é o filho. sobrenome. Uma criatividade louca, né, familiar. Gente, eu achei muito criativo. Nunes Nunes. Então tinha que ter colocado pelo menos outro Ele é meu filho sobrenome, né? mesmo. Ele chama Nunes Nunes. Lises. A Liz está numa farra tão grande que ela nem Deixa eu ligar. responde. Ixi, nós vamos ver onde você Farra, está agora, menina, eu tô Liz. aqui respondendo. Ah, bom. Nós vamos descobrir onde você está. Aqui, ó, fiz. Ô, Jess, peraí. Deixa eu Sobe um achar. pouquinho o caderno. Liz, você tem que parar um pouquinho em frente à câmera, que senão para nós não fica legível. Tá enxergando? Agora sim. Ok. Luca. Não fiz. Lucas. Também não. Luiz. Também não. Maria Eduarda. Eu fiz, vou te mostrar. Tá. Maria Fernanda. Maria Fernanda, ok. Estou vendo. Respostículas. Otávio não está. Sofia. Eu vou ampliar os vídeos que aí eu consigo ver. Ok, Sofia. Tuliana. Isso. Isso. Vitória e Maísa. Isso, tá dando pra ver? Chega mais perto um pouquinho, por favor. Que tem uma claridade no fundo. Aí, agora deu.
Ok, Vitória. Vitória Pereira. Ok, Vitória. Camila. Fiz. Pode ligar também. Isso. Tira o caderno da frente, deixa eu ver você. Oi, Camila. Quanto tempo? Vamos lá, pessoal. Ó, esse conteúdo é bom nós fazermos agora, porque aí já estudamos para avaliação de sábado. C2. Primeira página, então, 95. Vamos lá. Começa para nós, Arthur. Mas estava nessa aí, Maria Lúcia? Nada, Não não? estava na 92, não? Então, não era na 9, não? Uma que tem umas 50 Ah, na letrinhas? 9. Tem mesmo, eu É pulei. umas 20 letrinhas? Não, mas é umas coisas mais simplesinha aquela 9, né? Ainda bem. Ela é simplesinha, ela é grandinha, mas ela é grande. Se quiser pôr na prova, a gente acha bom. Nossa, essa é difícil, hein? Passar para o português, o português. Já viram questões assim? A gente vê do inglês passando para o português, agora do português para o português. Pois é. Literalmente, né? Vai, Arthur. Maria Lúcia, qual que é a página? Página 92. Livro Preconceito Linguístico, o linguista brasileiro Marcos Bagno enumera uma série de mitos, que seriam afirmações falsas que circulam no senso comum a respeito da língua. Explique por que cada uma das afirmações seguintes, elencadas pelo autor, podem ser consideradas mitos. Vamos lá, letra A. Português do Brasil apresenta uma unidade surpreendente. E aí, o que nós podemos justificar com essa? Pessoal que não fez, por favor, terminando a aula, me manda foto da correção. Somente os que não fizeram. Tá? Português do Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Isso é verdade? Eu coloquei que não. Português. Que não é uma unidade. Existem variações, né, que faz ter várias unidades na língua. Isso, apresenta uma diversidade, né? Na verdade, o português do Brasil é muito variado, né? De acordo com o tipo de linguagem utilizada por cada falante. Então, podem colocar aí. O português do Brasil apresenta uma diversidade variante de cada falante. Ó, variante de cada falante. Letra B, Arthur Xavier. Pessoal que não fez, se eu estiver rápido, é só me pedir para parar, tá? Que é um pouquinho extenso. B, Arthur Xavier. Brasileiro não sabe português. Na verdade, brasileiro não sabe português?
O que acontece com a língua portuguesa? Nós falamos diferente do que escrevemos. Então, você pode justificar, o brasileiro não utiliza a norma padrão na linguagem falada. Então, essa é a diversidade. A fala é diferente da escrita em língua portuguesa. Mariana, Então, você pode repetir, por favor? Posso. Não é que brasileiro não saiba português. Brasileiro utiliza a língua coloquial para falar e a norma culta para escrever. É diferente. A forma com a qual nós falamos, a forma com a qual escrevemos. Vamos lá, letra C. Bruna? Só em Portugal se fala bem o português. Não existe uma variante da língua melhor que outra. Nós falamos uma variação linguística diferente de Portugal. Não é que lá é melhor que a nossa. Tá? Então, nós vamos voltar nessa palavrinha, diversidade, variedade. Tudo relacionado a esse assunto, nós vamos utilizar essas palavras. Então, Portugal utiliza uma variante da língua portuguesa e no Brasil utilizamos outra variante da língua portuguesa. Não há a língua melhor e a língua pior. Há, sim, a diferenciação. Letra D. Bruno? Português é muito difícil. O que é difícil na língua portuguesa? A norma padrão? Exatamente. Então, como nós utilizamos uma variedade para falar e uma variedade para escrever, o que a torna difícil é a língua na sua norma padrão, na sua gramática normativa. Cecília? As pessoas sem instrução falam tudo errado. Elas falam errado? Não, só de maneiras diferentes, de acordo com as variações. Exatamente. Elas falam diferente, elas usam uma variante linguística. Elas usam uma variação da língua. Então, nós também falamos errado, né? Porque muitas vezes nós não utilizamos todos os termos da gramática normativa para falar. Hoje tem trabalho da Kátia? Não, é só uma... É só uma pesquisa para interagir a aula, não tem assim que ela falou. Sim. Ah, aí vocês vão apresentar a sua pesquisa. Não, meio que uma encenação. Próxima, Cecília. Cecília já foi, né, Emanuele? O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Existe isso? Não existe. Também utilizam uma variante da língua. Letra G. Gabriel. O certo é falar assim, porque se escreve assim. Nós falamos da mesma forma que escrevemos? Não. Não. Então, utiliza-se uma linguagem para falar e uma linguagem para escrever. Ô, Maria Lúcia, é para te mandar a correção do dever no final da aula? Quem não fez é. Letra H. Gabriela. É preciso saber gramática para falar bem. Conhecer todas as regras da gramática normativa não quer dizer que você fale bem. São situações distintas, né? Se você conhece e sabe empregar as regras da gramática normativa, você escreve bem.
Não quer dizer que é uma fala. Questão 10, Isabela. Explique a validade da afirmação. Todo preconceito linguístico é, em certa medida, um preconceito social. Resposta? Peraí, vou olhar. Pois se toda língua é um ato social e reflete os traços da comunidade que a utiliza, então não deixa de ser um reflexo das dinâmicas de prestígio. Isso. A língua utilizada, a variante da língua utilizada por um determinado espaço territorial, por uma determinada classe social, por um determinado grupo social, fala muito sobre o tipo de vida da pessoa, sobre a forma com a qual a pessoa se põe em uma sociedade. Não quer dizer que existe uma linguagem mais correta de se falar do que outra. E sim, caso você sobrepõe, caso você diminua esse tipo de variante linguística, trata-se de um preconceito linguístico. Então, da mesma forma que existe o preconceito social, por diferentes níveis da sociedade, existe o preconceito linguístico, que é a forma diferente com a qual a língua é empregada, né? A variante que a língua pode ser empregada. Então, acaba que se torna um preconceito social. É claro que as pessoas que têm maior contato com a linguagem normativa, elas posteriormente vão se vocalizar melhor, né? Se a pessoa não tem tanto contato com o estudo, com os escritos da gramática normativa, provavelmente a pessoa não vai oralizar também assim. Por isso que se torna um preconceito social. Questão 10 e 11, ok? 10 e 11, não, desculpa, 9 e 10. João, questão 11. E o fragmento da entrevista a seguir com o professor Ataiba de Castilho, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP. Em seguida, faça o que se pede. Pode ler tudo? Pode. Informe qual é o conceito da língua viva. Informe é o nome da revista, né? Língua praticada por uma comunidade. Há mais de 6 mil línguas vivas no mundo atualmente. Prevê-se que metade delas desaparecerão nos próximos 50 anos. Uma língua desaparece quando deixa de ter falantes nativos. É sempre bom lembrar que o Brasil é um país bilíngue, pois, além do português, abriga 160 línguas indígenas, além de várias línguas de imigrantes. Informe. Por que a língua muda com o passar do tempo? Ataiba Castilho. Por duas razões, pelo menos. Primeira, para proceder a ajustes em estrutura interna, esses ajustes promovem novos desajustes e, portanto, não é possível falar numa língua perfeita ou num momento de uma língua. Aqui seguiria sua decadência. As línguas naturais são constitutivamente ensináveis, como instáveis são as relações sociais, porque a comunidade que a fala possa por alteração devido às mudanças em sua estrutura. Por exemplo, não se sabe qual será o impacto da nova classe média sobre o português brasileiro, devido à imigração interna e externa. Por exemplo, não se sabe qual será o impacto sobre o português brasileiro da chegada de contingentes sociais que falam outras línguas. O mesmo quanto à expansão da fronteira agrícola, que tem levado sulistas para o norte e o nordeste do país, promovendo contactos interdigitais, etc. Antes de começar as questões, então, vamos entender um pouquinho o que a Taíba Castilho diz. Na primeira resposta, ele fala claramente da quantidade de variantes linguísticas dentro da língua portuguesa, né?
Então, o país, o Brasil, ele não abriga um tipo de língua. Ele abriga a língua portuguesa e algumas outras linguagens indígenas de acordo com a sua chegada, de acordo com os imigrantes, de acordo com as tribos que aqui já viviam, que foram contribuindo para essa cultura, né? Foram conseguindo manter culturalmente esse tipo de língua, esse tipo de cultura. Então, a variante da língua ela vai se adaptando com o tempo também, uma vez que surgem novos termos e outros termos vão caindo em desuso porque os variantes vão parando de falar. Se nós pararmos de falar uma determinada expressão, ela cai em desuso até não mais existir. Então, assim vai acontecendo. Por isso que a mudança linguística, ela segue o fluxo, ela segue a sociedade, ela segue a história, a contextualização, a modernidade, a tecnologia. E alguns termos vão caindo em desuso porque não pertencem mais ao nosso vocabulário e porque os falantes, que somos nós, deixamos de falar. Aí o termo se torna inútil, entre aspas, dentro do nosso vocabulário. Vamos lá, letra A, Júlia Menezes. Apesar das considerações feitas pela professora Taliba de Castilho sobre a noção de língua, é comum deparar essa sociedade com um fenômeno chamado de preconceito linguístico. Explique o que é esse fenômeno e demonstre como sua prática vai de encontro ao conceito de língua. Pode ler? Por favor. O preconceito linguístico é o ato de desvalorizar ou desrespeitar a unidade linguística, raízes culturais de determinado grupo de pessoas. Ocorre devido a uma idealização de língua correta feita por muitas pessoas. Vai de encontro ao conceito de língua, pois, quando a pessoa não respeita tal unidade linguística, ela não está respeitando o conceito da língua. Isso. Lembrando que preconceito linguístico, quando você tem preconceito com a variante linguística de um determinado falante, você tem também o preconceito social, tá? São dois termos bastante relacionados. O preconceito linguístico é quando o falante não aceita determinada variante linguística de um outro falante, tornando-se assim um preconceito social. Então, o preconceito linguístico acontece quando o ouvinte não aceita determinada variante utilizada, quando ele critica, quando ele desassocia a fala da escrita. Nós temos que lembrar isso. Todo falante de língua portuguesa aqui no Brasil falamos de uma forma e escrevemos de outra forma. Isso é uma variante da língua oral. E o preconceito linguístico acontece a partir do momento em que não se aceita essa variante. E aí torna-se um preconceito social. Por que um preconceito social? Porque o falante de uma determinada variação, ele pode não ter tido o acesso à gramática, o acesso ao estudo, ou até mesmo ele ter aprendido em sua vida apenas um tipo de linguagem. E outra coisa, é uma região. Se você ouve dessa forma, você fala dessa forma. Por exemplo, em uma família. Vou citar um exemplo assim, meio cabuloso, lógico. Mas a mãe fala vassoura. O filho não vai falar vassoura, sendo que ele ouve vassoura. Então, isso gera uma sociedade, isso gera uma comunidade. A partir do momento que você tem preconceito com aquilo, aí você não está aceitando uma variedade social linguística, porque torna-se social também. Ok? Enquanto vocês produzem a letra A, eu vou sair da chamada e vou abrir outra, porque falta menos de um minutinho para cair. Tá bom? Já volto.